aula de hoje vamos perceber as regras das derivadas parciais e dar exemplos das mesmas. A derivada parcial de uma constante em ordem a x é zero. Por exemplo, se eu quiser derivar y em ordem a x, a derivada de y em ordem a x, como a minha variável é x, y é uma constante. Então a sua derivada é zero. Segunda, a derivada de uma constante a somar a uma função, a derivada da constante é zero e deriva-se a função. Exemplo. A derivada de y ao cubo mais x quadrado em ordem a x. A derivada de y ao cubo é uma constante, porque estou a derivar em ordem a x, logo é zero. Mais a derivada de x quadrado, que é 2x. Ou seja, o valor desta derivada é 2x. A derivada de uma constante a multiplicar, a constante vai para fora e deriva-se a função. Exemplo. Se tivermos a derivada de x vezes x à quarta em ordem a x. Y é uma constante a multiplicar, vem para fora e deriva-se x à quarta em ordem a x. A derivada de x à quarta em ordem a x é 4x ao cubo. Logo, ficamos com 4yx ao cubo. A derivada de e elevado a uma função é a derivada da função vezes e elevado à própria função. Exemplo. A derivada de e de x vezes y em ordem a x vai ser a derivada de x vezes y em ordem a x vezes e de x vezes y. A derivada de x vezes y em ordem a x, y é uma constante a multiplicar, fica lá, e a derivada de x é 1 vezes e de x, y. Ou seja, o resultado vai dar y e elevado a xy. A derivada de ln de uma função é a derivada da função sobre a própria função. Vamos ver já um exemplo? Imaginemos que temos ln de x mais y e queremos derivar em ordem a x. Então, é a derivada de x mais y, porque o nosso u está aqui. Isto é o nosso u. Então, é a derivada de x mais y em ordem a x, que é 1 sobre x mais y. Derivada de seno de u em ordem a x. É a derivada de u em ordem a x vezes cosseno de u. Exemplo. Se tivermos seno de x quadrado vezes y ao cubo, derivada em ordem a x. Então, vai ser a derivada de x quadrado vezes y ao cubo em ordem a x vezes cosseno do u, que é x quadrado vezes y ao cubo. Logo, a derivada de x quadrado vezes y ao cubo é derivada de y ao cubo para multiplicar, fica lá, vezes a derivada de x quadrado, que é 2x, vezes cosseno de x quadrado vezes y ao cubo. A derivada de cosseno de u é igual a menos u derivado vezes seno de u. Exemplo. Se tivermos cosseno de x à quinta mais
y ao cubo. E queremos derivar em ordem a x. Vai ser igual a menos. A derivada de x à quinta em ordem a x é 5x à quarta. A derivada de y ao cubo em ordem a x é 0, vezes seno de x à quinta mais y ao cubo. Agora, a regra do quociente. Quando tenho uma função u a dividir por uma função v, a de sua derivada parcial em ordem a x é a derivada parcial do em ordem a x vezes v, menos u vezes a derivada parcial de v em ordem a x. Tudo a dividir por v ao quadrado. Então, se tivermos, por exemplo, x mais y ao cubo sobre x quadrado y à quarta. Queremos derivar em ordem a x. Então, é a derivada do numerador, que vai ser 3x mais y elevado a 3 menos 1, que é 2, vezes a derivada de x, que é 1, mais a derivada de y, que é 0. Isto vezes o denominador, x quadrado vezes y à quarta, menos o numerador, que é x mais y ao cubo, vezes a derivada do denominador. Y à quarta fica lá por estar a multiplicar e a derivada de x quadrado em ordem a x é 2x. E tudo isto a dividir por x quadrado vezes y à quarta ao quadrado. Agora, a regra do produto. A derivada do vezes v em ordem a x é igual à derivada do em ordem a x vezes v, mais u vezes a derivada de v em ordem a x. Vamos ver já um exemplo. Imaginemos que temos cosseno de xy vezes e elevado a x mais y. Queremos derivar em ordem a x. Então, a derivada do primeiro, a derivada do cosseno, é menos a derivada de x vezes y em ordem a x, que é y, vezes seno de x vezes y, vezes o e de x mais y, mais cosseno de x vezes y, vezes a derivada de e de x mais y, que é igual a e de x mais y. Agora, a derivada da tangente. A derivada de tangente de u em ordem a x é a derivada do u em ordem a x a dividir pelo cosseno ao quadrado de u. Se tivermos, por exemplo, tangente de 3xy, derivada em ordem a x. Então, vamos ficar com a derivada de 3xy em ordem a x, que é 3y, sobre cosseno ao quadrado de 3xy. Derivada do arco tangente de u é igual à derivada de u em ordem a x sobre 1 mais u quadrado. Se tivermos, por exemplo, arco tangente de x vezes y, derivado. Então, vamos derivar x em ordem a x. Vamos derivar x vezes y em ordem a x, que é y,
sobre 1 mais x vezes y ao quadrado. Derivada de arcosseno de u. Se tivermos, por exemplo, arcosseno de x² vezes y. E queremos derivar em ordem a x. Então, ficamos com a derivada de x² de y em ordem a x, que é 2xy, sobre raiz quadrada de 1 menos x² y ao quadrado. E, finalmente, temos aqui a derivada de u elevado a n, em que n é uma constante. Vai ser igual a n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada do u em ordem a x. Por exemplo, se tivermos raiz cúbica de x² mais y ao cubo e quisermos derivar em ordem a x, é o mesmo do que termos x² mais y ao cubo elevado a 1/3. Queremos derivar em ordem a x. Então, usando a regra, o nosso n é 1/3. Então, fico com 1/3 vezes x² mais y ao cubo elevado a 1/3 menos 1, que é menos 2/3, vezes a derivada em ordem a x de x² mais y ao cubo, que vai ser 2x. Vamos agora pegar exercício e fazer as derivadas parciais de primeira ordem. Neste primeiro exercício temos uma função que depende de x e de y. Então vamos fazer a derivada parcial em ordem a x e a derivada parcial em ordem a y. Vamos começar. Derivada parcial de f em ordem a x. Pode ter esta notação que temos vindo a usar ou pode ter esta notação. Derivada parcial de f em ordem a x. Quer dizer a mesma coisa. Então, a nossa variável é o x. Isto quer dizer que y é constante. Então, ficamos com 2y ao cubo, que está a multiplicar, fica lá, e derivamos x à quarta, que é 4x ao cubo, menos y ao quadrado a multiplicar, fica lá, e a derivada de x é 1, mais a derivada de 3y é uma constante a somar, é 0, mais 1, a derivada de 1, que é uma constante a somar, é 0. De onde ficamos com 8y ao cubo vezes x ao cubo menos y ao quadrado. Agora, derivada parcial de f em ordem a y. Derivada parcial de f em ordem a y. Vai ser igual a nossa variável agora passou a ser o y. Logo, x é constante. Então, 2x à quarta é uma constante a multiplicar, fica lá. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. Menos, x é uma constante a multiplicar, fica lá. Derivada de y quadrado, 2y. Mais, derivada de 3y, 3. Mais derivada de 1 é uma constante, 0. Ou seja, obtemos 6x à quarta vezes y ao quadrado menos 2xy mais 3. Vamos fazer mais uma vez as derivadas parciais. Então, a derivada parcial de f em ordem a x. X é a minha variável. Então, é a última regra que demos. É 5 vezes x ao cubo
menos y ao quadrado elevado a 5 menos 1, que é 4, vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x quadrado, menos a derivada de y quadrado em ordem a x, que é 0. O que vai dar 15 x quadrado vezes x ao cubo menos y quadrado elevado a 4. Agora, derivada parcial de f em ordem a y. Vai ser 5 x ao cubo menos y quadrado elevado a 5 menos 1, que é 4, vezes a derivada de x ao cubo em ordem a y, 0, e derivada de menos y quadrado, menos 2y, ficando menos 10y vezes x ao cubo menos y ao quadrado à quarta. Terceiro exercício. Derivada parcial de f em ordem a x. E de y é uma constante a multiplicar, fica lá, e a derivada de x é 1, mais y fica lá a multiplicar, vezes a derivada de seno de x, que é cosseno de x. Derivada parcial de f em ordem a y, ou seja, y é a nossa variável. Então, x a multiplicar fica lá. Derivada de e de y é o próprio e de y. Mais seno de x a multiplicar fica lá. E a derivada de y em ordem a y é 1. Está feito. Quarto exercício. Vamos fazer mais uma vez as derivadas parciais de primeira ordem. Derivada parcial em ordem a x. Vamos ter que usar a regra do produto. Então vai ser a derivada de x, que é 1, vezes cosseno de x sobre y, mais x vezes a derivada do cosseno, que vai ser a derivada de x sobre y em ordem a x, vezes menos seno de x sobre y. O que vai ficar cosseno de x sobre y mais x vezes 1 sobre y é uma constante, fica lá. E a derivada de x é 1. Tudo isto menos seno de x sobre y. Agora, derivada parcial de f em ordem a y. X é uma constante a multiplicar, fica lá. E agora vai ser vezes a derivada de x sobre y em ordem a y, vezes menos seno de x sobre y. Ficando x vezes, agora aqui temos a regra do quociente. A derivada de x em ordem a y é 0, a primeira parte é 0. Menos x vezes a derivada de y em ordem a y, que é 1, sobre o de baixo, que é y ao quadrado. Agora, menos seno de x sobre y. Simplificando, ficamos com menos passa a mais, x quadrado sobre y quadrado, seno de x sobre y. Aqui temos a quinta função para fazer as derivadas parciais. Temos aqui um arco tangente. Então, a derivada parcial de f em ordem a x vai ser igual à derivada de xy em ordem a x, que vai ser y, sobre 1 mais xy ao quadrado. A seguir, a derivada parcial de f em ordem
a y, vai ser a derivada de x vezes y em ordem a y, que é x sobre 1 mais xy ao quadrado.